A aula de hoje, o tema é o socialismo. Quarto ponto do nosso programa da disciplina Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento da Riqueza. Coloquei para vocês dois textos, ambos bastante provocativos. Primeiro do Mises, segunda lição lá do livro As 6 Lições. E o outro texto do Luiz Passos, do livro Del Socialismo ao Mercado. Bom, no primeiro, o Mises vai demonstrando mais como funciona o mercado para mostrar exatamente o que é uma economia planificada, né? O que é uma economia socialista. Já o texto do Luiz Passos, ele é bastante rico em informações concretas, né? O Luiz Passos procura fazer levantamento através dos organismos internacionais, como ONU, OEA e outros, Banco Mundial, FMI, pegando dados que apontam a situação da economia de diversos países, né, comparando sempre as economias de países mais abertos com economias de países mais fechados, né. A comparação data de 1950, aproximadamente, dependendo de país para país, e depois ele fecha seus dados em 1990, que o livro é publicado em 1991. Né? É bastante interessante que, ao comparar esses 40 anos dos países de economias abertas e economias fechadas, aparece lá a grande discrepância. Né? Então, e quem são essas economias fechadas? As economias mais fechadas são as economias capitalistas, ou melhor, as economias socialistas, e economias de países até capitalistas, mas de forte intervenção. Aquilo que o Mises chamava de intervencionismo, né? Que na leitura dos economistas austríacos não pode ser chamado nem de capitalismo, nem de socialismo, seria um misto das economias intervencionistas. Nesses dados que vocês viram, que vocês leram, nesses gráficos, né? O Luiz Passos, que é inclusive um economista mexicano, ele vai mostrando como que os países foram se desenvolvendo, como que os países se desenvolveram, melhor dizendo, né? Qual foi a situação, qual era a situação, por exemplo, das duas Coreias na década de 50, né, no início dos anos 50, e qual é a situação da Coreia em 1990, né? As duas Coreias que em 1950 estavam no mesmo nível, em 1990 a Coreia de economia livre, ou mais livre, né, a Coreia do Sul, em comparação com a economia da Coreia do Norte, portanto, economia fechada, planificada, socialista, estava muito distante da patamar que chegou a economia da Coreia do Sul. O mesmo ele compara as Alemanhas, né? A Alemanha Oriental, de economia planificada, e a Alemanha Ocidental, de economia de mercado, de livre mercado, economia capitalista. Ele compara também dois países asiáticos, pegando a China comunista, né? Lembrar bem que os dados dele se encerram em 1990, portanto, a forte crescimento da economia chinesa, quando ela faz a sua abertura e cria zonas capitalistas, não está na pauta, né? Mas ele compara então a China comunista com Taiwan, que é então a China de economia de livre mercado. Então, nessas comparações, salta aos olhos, são dados, digamos assim, difíceis de serem discutidos, né? Ou serem enfrentados, porque são dados muito claros que demonstram como é que os países se desenvolvem. E aí nós temos um grande problema na compreensão disso tudo, porque nós aprendemos desde o ensino fundamental, ensino médio, depois na graduação, e às vezes até na pós-graduação, às vezes até no doutorado, né? Nós aprendemos que a sociedade capitalista, ela não poderia mais se desenvolver devido, né, ao seu próprio estrangulamento, às suas contradições internas, e muitas pessoas acabaram assimilando esse conhecimento e levaram esse conhecimento como se fosse uma verdade irretocável, né? E, portanto, a oposição à sociedade capitalista, que estaria atolada, né, que estaria numa situação em que ela não poderia mais se desenvolver, a solução seria exatamente uma organização social, né, vamos dizer assim, uma engenharia social,
baseado na socialização dos meios de produção, onde, na situação da qual, para ficar mais preciso, as forças produtivas poderiam continuar se desenvolvendo. Então, nós arrumamos para nós mesmos uma arapuquinha teórica, né? Digamos assim, caímos numa armadilha e isso dificulta a nossa compreensão de como é que as economias se desenvolvem. Não são poucos os historiadores, sociólogos, antropólogos e outros profissionais das áreas de ciências humanas que ainda continuam com essa mesma leitura, né? Como dizem por aí, muitos romperam até com Marx, não se dizem marxistas, mas na verdade ainda mantêm uma relação diamante com Marx. E isso dificulta a compreensão de como funciona a sociedade e de como fazer, como proceder para produzir mais bens e serviços para que possa atender a demanda da sociedade, né? Então, a leitura do Luís Passos, nesse sentido, é extremamente interessante, porque ela revela, inclusive, que, ao contrário do que pensam os intelectuais, inclusive historiadores, né, o socialismo não é uma forma social para superar a sociedade capitalista, não é uma forma social que vai promover o desenvolvimento humano. Porque qual é a grande explicação? Na sociedade capitalista, baseado no interesse individual, do lucro, da propriedade privada, o que predomina seriam os interesses individuais e não os interesses coletivos. Pois bem, nos exemplos todos, né, não tem uma exceção, das sociedades que se organizaram no formato de economia planejada socialista, todas estas sociedades, todas essas, podemos chamar de economia, forçando um pouco a barra, todas essas sociedades não se desenvolveram. O que, olhando os dados que mostram o Luís Passos, o socialismo é uma forma social em que produz a miséria, que produz a estagnação. Fica até uma contradição na frase, né? Dizer de forma mais bonitinha, o socialismo ele é capaz de estagnar o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e, consequentemente, incapaz de atender a demanda da sociedade pelo consumo de bens e serviços e incapaz, inclusive, de proporcionar liberdade aos indivíduos, né? Então, diria que, segundo os dados mostrados tanto pelo Mises como pelo Luís Passos, eu até ficaria mais com o Luís Passos no sentido que são dados que estão aí de economias e algumas aí que ainda estão de pé como planificada e cada vez estão mais distantes das economias mais desenvolvidas, como por exemplo Cuba e Coreia do Norte, que ainda permanecem nos regimes, com regime socialista, na forma tradicional, que nem fez um remendo, como foi o caso da China, que apesar de ter zonas capitalistas, ou melhor dizendo, apesar de ser um país comunista, ainda estabeleceu zonas capitalistas que essas zonas permitem um crescimento econômico, né? Então, nos dados apresentados pelo Luís Passos, demonstram, né, seria uma demonstração com números de como é que a sociedade capitalista pode oferecer, o que é que a sociedade capitalista pode oferecer à população, né? E quando olhamos para o passado, analisamos essas sociedades, vamos ver que em todas essas sociedades socialistas que tinham o grande objetivo de promover o desenvolvimento humano, né, de atender às necessidades humanas, de romper com a exploração do homem pelo homem, produziu, na verdade, foram montanhas de cadáveres. Pegamos o caso da China, algumas dezenas de milhões de cadáveres. A União Soviética, pelo menos 2 dezenas de milhões de cadáveres. Pega o caso do Camboja
e dos países africanos que estabeleceram os regimes socialistas, que acabaram naufragando, e o resultado foi, como eu já disse, montanhas de cadáveres e estagnação econômica. Então, portanto, nós continuamos colocando na pauta, inclusive, é interessante, né, como que as pessoas se intitulam progressistas quando elas se qualificam, quando elas se apresentam como sendo gente de esquerda, né? Se você diz que você é de esquerda, então, portanto, você é qualificado como progressista. Quando, na verdade, a tese que fundamenta o posicionamento de esquerda é a socialização dos meios de produção, portanto, o fim da propriedade privada dos meios de produção. E quando esse experimento, ou seja, quando essa obra de engenharia social foi colocada em prática em todos os países, essa obra resultou em fracasso econômico. E além, como já fui muito incisivo até, montanhas de cadáveres. E por que o socialismo não se desenvolveu como esperavam os seus teóricos? Por uma questão muito simples. A economia, a organização econômica de uma sociedade, ficou chique, hein? A organização econômica de uma sociedade, ela é algo muito complexo, que não vai existir um grupo de técnicos, por mais que os socialistas podem se sentirem melhor do que os demais, não tem como ter um grupo de técnicos capaz de dar conta digamos assim, das mais diversas formas de relações existentes numa sociedade. O Milton Friedman, tem até um videozinho dele com essa explicação no YouTube, quem quiser chama lá Milton Friedman, o lápis que vocês vão ver, ele mostra, inclusive, como é que se produz um lápis no formato capitalista. Um lápis é produzido com o concurso, né, com a contribuição, com o trabalho de milhões de pessoas. A simples produção do objeto escrevente chamado lápis conta com milhões de relações. E que, portanto, a organização através de um grupo de pessoas planejando a produção, não há possibilidade de ter a eficiência que tem uma economia de mercado. Não é uma questão de gosto. E falo até, né, com certo conhecimento de causa, porque também fui militante, inclusive do PCB, comunista de carteirinha e tudo, exatamente porque imaginava que a sociedade socialista poderia produzir mais bens e serviços para a população, exatamente para que os pobres deixassem de ser pobres. Qual é o resultado prático da aplicação, da socialização dos meios de produção em todas as sociedades que existiram até hoje? Não foi o conforto daquelas pessoas. Os pobres não deixaram de ser pobres. E os ricos que tinham deixaram de ser ricos, né? No máximo criaram um novo segmento de ricos, que é a chamada nomenclatura, né? Os componentes da nomenclatura, mas na verdade produziu-se sociedade da escassez. Escassez de todos os bens que a sociedade precisaria para o seu conforto, né? É escassez no ensino, escassez na saúde, escassez na alimentação, na habitação e em todos esses bens dos quais nós precisamos para vivermos, para ter conforto, para ter uma vida mais confortável. Então a grande questão, o grande dogma que ainda está na pauta, digamos assim, dos nossos intelectuais, dos nossos formadores de opinião e, por que não, dos nossos historiadores, é a ideia de que o socialismo, a socialização dos meios de produção, produziria
uma sociedade igualitária, onde não houvesse a exploração do homem pelo homem e, portanto, mais abundância de bens e serviços para os homens ser mais felizes. O resultado, quando aplicado, é exatamente o inverso. O resultado é menos bens, menos serviços, bens de qualidade inferior, serviços de qualidade inferior e a ausência da liberdade dos indivíduos, da liberdade econômica, da liberdade de expressão. O complicado de entender é como esse modelo, né, apesar de todas as evidências, apesar de um século de experiência, pelo menos 70 e poucos anos na União Soviética, ainda não foi o suficiente para convencer os nossos formadores de opinião, os nossos professores, de que se trata de uma forma que não atende às necessidades humanas. É isso.